Vamos lá, então. Bom, como a gente sabe, né? A gente já pesquisou, já estudou sobre isso, a gente sabe que Jesus, né, o Jesus é não é um personagem, não é um homem, é um estado, né, em que a pessoa está ali. E existem vários mitos, né, existem vários personagens mitológicos com as mesmas características de Jesus. Então, o que fez o cristianismo? O cristianismo buscou várias características de outros mitos, né, de outras culturas, de várias culturas, vamos dizer, e fez ali uma colcha de retalho e colocou Jesus ali. Como a gente sabe, nos concílios eram reuniões do Senado, né, com vários senadores e várias autoridades ali presentes, para discutir como é que eles iriam fazer o personagem, dar vida ao personagem de Jesus. Se ele ia ser um homem, né, um semideus, ou se ele iria ser apenas um anjo ali. Tal. Então, eles chegaram a uma conclusão, depois de 20 e tantos concílios, eles chegaram a uma conclusão de que Jesus ele seria um semideus, um homem nascido de uma virgem, mas que ele veio do Espírito Santo, ou seja, ele era um homem, um semideus, um deus e um homem, de natureza divina e de natureza humana. Então a gente pode chegar à conclusão, quando a gente vai pesquisar sobre esses mitos, né? Jesus, Buda, Dionísio, então a gente e vários outros, a gente vê que é muito semelhante, né? Tem uns que são exatamente iguais. Então vou falar aqui de Buda, né? A semelhança de Buda com Jesus. Então Buda é de 566 antes da Era Comum a 478. E ambos foram para seus templos com 12 anos. Jesus, a gente lembra, a gente recorda que ele subiu de casa e a mãe e o pai achou ele lá no templo com 12 anos, pregando lá e falando coisas maravilhosas. O cara era tinha muita sabedoria, o moleque. Buda também. Buda também, do mesmo jeito. E todos ficaram espantados com sua sabedoria, né? Buda também. Ambos jejuaram em solidão ali durante dias. Buda ficou 47 dias. Jesus 40. 40 dias e 40 noites. E ambos tinham a mesma idade quando começaram o seu ministério público. Né? Quando começou ali a pregar o evangelho, né? Quando começou a pregar as boas novas, né? Jesus ele tinha 30 anos. Está em Lucas, capítulo 3, versículo 23. E Buda tinha ali também entre 29 e 30 anos. E ambos foram tentados pelo diabo no começo do seu ministério. Buda, né, ele dizia, o diabo dizia a Buda, não adote uma vida religiosa, mas volte para seu reino, e em 7 dias você se tornará imperador do mundo, viajando através dos 4 continentes. Esse foi o que o diabo ofereceu a Buda para ele deixar aquele ministério, deixar aquelas boas novas, né? Fazer o que o diabo queria. E Jesus, o diabo, disse assim, ó, todos os reinos do mundo te dareis, se te prostrares e me adorares. Isso está em Mateus, capítulo 4, versículo 9. A resposta de Buda para o diabo foi, afaste-te de mim. E a resposta de Jesus ao diabo foi, vai-te, Satanás. Então, isso está em Mateus 4, versículo 10. Olha só quanta semelhança. Né? E ambos se esforçaram para estabelecer um reino celestial na terra, não é? Mas os dois fracassaram. Os dois fracassaram. E Buda diz, se o olho ofende ao asceta budista, arranca-o e joga-o fora. E Jesus diz, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Mateus 5, versículo 29.
E aí tem mais. Tem mais um mito, né, um personagem mitológico, que é o Dionísio, né, da mitologia grega, de 1000 antes da Era Comum a 800 antes da Era Comum. Ele nasceu de uma virgem, olha só, em 25 de dezembro. Ele também foi colocado em uma manjedoura. Foi um mestre viajante, fez milagres, e tinha uma imensa, uma multidão se arrastando atrás dele, assim como Jesus, né? Era um rei sagrado. Jesus também era um rei, né? Morto e devorado em seu ritual eucarístico, né? Da fertilidade e da purificação. Similar a Jesus lá, o que é a Santa Ceia, né? O corpo de Cristo, que é o pão, que come o corpo de Cristo, e o sangue de Cristo, que se bebe, que é o vinho lá. Não é? A mesma semelhança. E ele também levantou dentre os mortos. Dionísio também levantou dentre os mortos. Era o Deus da videira, transformou a água em vinho. Jesus também era o Deus da videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Né? Está lá na Bíblia. Foi chamado Rei dos Reis, Dionísio. Jesus também foi chamado Rei dos Reis. Deus dos deuses. Jesus também é Deus dos deuses. Foi considerado filho unigênito. Jesus também, o único filho de Deus. Salvador, Redentor, ungido, Alfa e o Ômega. Jesus também. E se identificou também como o Cordeiro. Jesus também. Então, olha só para vocês verem como que é a coisa. Né? Eu cheguei à conclusão de que toda a era vai ter o seu próprio Deus, vai ter o seu próprio Salvador. E nós estamos na era em que o nosso Salvador, o mito, é Jesus Cristo. Esse é o nosso Salvador. Nosso Salvador da humanidade. O Deus da humanidade. Por quê? Porque o ser humano, vou dizer assim, o ser humano, ele não consegue caminhar sem uma escora, sem uma muleta, sem algo que o proteja. O ser humano não consegue imaginar ele sem uma proteção, sem algo que está acima dele para poder proteger. Não, eu preciso de alguém para me proteger, porque eu não sou capaz. O ser humano, ele não enxerga a sua própria capacidade de caminhar sozinho, de enfrentar aos seus problemas sozinho, de fazer a sua escolha sozinho. Olha, eu vou escolher isso aqui. Eu tenho certeza que se eu for escolher ali, eu vou ter consequências futuras que eu não vou conseguir resolver, eu não vou conseguir encarar. Então eu vou para esse lado. O ser humano, ele não pensa assim. Ele vai pensar assim: ó meu Deus, ó Jesus, ó Nossa Senhora, ó isso, ó aquilo, me ajuda a decidir o meu caminho. Mas a sua capacidade mental de dizer: eu vou escolher o meu caminho, eu vou escolher para o lado em que eu vou, não está acima do ser humano, não está dentro do ser humano isso. Porque o ser humano, ele se sente incapaz. Ele precisa de uma mamadeira, ele precisa de uma chupeta, ele precisa de um leitinho quente. O ser humano caminhar sozinho? Não, imagine. Tem que ter algo lá em cima de nós, lá muito superior a nós, que está nos guiando, nos dirigindo. Pode até ter a sua própria consciência. Mas Deus e Jesus não têm. Quando a gente descobre que nós estamos sozinhos nessa caminhada, você e a sua consciência, você e você, tudo se torna mais leve. Porque imagina você ter que dar conta de tudo que você faz para Deus, para algo que você não vê. Putz, mas será que eu estou caminhando certo? Nossa, mas será que eu fiz isso aqui certo? Nossa, eu não fiz certo, eu vou para o inferno. Jesus, ele vai me cobrar. Quando Jesus voltar aqui, eu não vou subir com ele, porque eu não fiz certo o negócio aqui.
puxa vida, eu não dei o dízimo esse mês na igreja, hein? Se Jesus voltar agora, eu estou indo para o inferno. Adeus. Então, o ser humano, ele sempre vai precisar de um Deus, ele sempre vai precisar de algo, ele vai construir algo que ele acha que está acima dele para poder o ajudar, para poder dar força a ele, para poder caminhar lado a lado. Porque se a gente pode notar que se não existisse o ser humano, Deus não existiria. O ser humano que construiu Deus. Então, Deus precisa do ser humano para existir. Senão, Deus não existe. Deuses não existiria. Então, os deuses existem porque o ser humano constrói e o ser humano, ele faz isso. Aí, quando você vai buscar evidências de um Jesus, evidências de um Deus, você não encontra. Deus da Bíblia, a gente sabe que é um rei. São características de um humano que tem inveja, um humano que é de uma ruindade tremenda. Se existisse Deus, vocês acham que Deus seria tão ruim assim e o mundo estaria tão perdido desse jeito? Não. Seria a coisa mais perfeita do mundo. Aí existiria o diabo? Não. Vocês vejam que o diabo na igreja neopentecostal e pentecostal, ele tem mais poder que Deus. O diabo é muito mais temido que Deus. O diabo ele é temido a todo momento quando você entra dentro da igreja. Olha, cuidado com o diabo. Cuidado com o diabo. Mas espera, se existisse Deus, o diabo não teria tanto poder assim. Porque Deus, ele é um ser presente, onisciente, não é? Então, ele não daria brecha ao diabo de fazer as suas artimanhas com a pessoa que está ali sendo fiel a Deus. Então, é isso. As pessoas deveriam pensar um pouco mais, olhar para si com um nível de capacidade acima de deuses, acima de construção de mitos. Não, eu sou capaz. Eu posso fazer. Essa é a minha vida, eu vou viver a minha vida. Porque quando, a partir do momento que você entra dentro de uma igreja, que você começa a servir Deus, você começa a servir o pastor, porque o pastor é o Deus, né? O líder religioso é o seu Deus. Então, quando você começa a dar brecha a isso, você não tem vida. Quem vive a sua vida é o líder religioso. É ele que vai viver a sua vida. É ele que está tomando as suas à frente de tudo, as suas decisões, o que você fazer, aonde você vai, aonde você não deve ir. Isso não é vida, aí você começa a vegetar. Tem muita gente, Érica e João, que eles sabem a opressão que está ali dentro, mas eles não saem dessa opressão, sabe por quê? Por conta da vida social que esses ministérios, essas igrejas dão. É uma vida social farta. São festas caríssimas. São viagens bonitas, viagens longas, são coisas maravilhosas. E aí, se o indivíduo sai dali, ele não vai ter aquilo mais. Porque ele não vai conseguir bancar tudo aquilo. Então, muita gente fica ali dentro por conta da vida social. E ele vai chegar em você, por exemplo, nós estamos aqui fazendo uma live, ele vai chegar aqui e ele vai começar a cutucar, ele vai começar a querer te agredir, porque ele não quer que você fale a verdade, porque ele vai perder aquilo. E imagina se o cristianismo acaba, os pastores não vai ter mais dinheiro, os líderes religiosos acabou o dinheiro, vai viver do quê? Se aprendeu a mentir, aprendeu a ser falso até hoje. Vai viver do quê? Eu tinha uma irmã, eu falo tinha porque ela abriu os olhos. Ela e meu cunhado, os dois, ambos eram pastores. E eles trabalhavam, né? Trabalhavam na igreja, não fazia nada, né? Vamos supor, né? Só subia no púlpito lá para falar, contar mentira e falsidade. E eles ganhavam dinheiro com isso. O dia que a minha irmã saiu,
ela ficou completamente perdida. Completamente perdida. Ela não sabia qual caminho seguir para poder ela começar uma vida de novo, uma vida de fartura, uma vida de social. Ela ficou perdida. E aí foi quando eu disse para ela, puxa, você era o meu exemplo quando a gente era adolescente. Porque ela sempre foi uma pessoa que trabalhou, ela batalhou. Depois virou nada. Se acabou assim, profissionalmente dizendo. Por quê? Porque a pessoa, ela costuma naquilo ganhar dinheiro fácil. Basta você abrir a sua boca e contar mentiras, enganar o próximo, né? Ter uma revelação do Espírito Santo aqui, Deus está falando ali. Aí, na hora de pedir a oferta, é a oferta que não acaba mais dentro daquela sálvia. Todo mês é ali aquele tanto de dinheiro ali. Tinha pessoas que davam dízimo, 4 mil reais de dízimo, 5 mil reais de dízimo, que eram aquelas pessoas que vinham da fazenda e tal. Em casa, meu pai e minha mãe também é uma exorbitância de dízimo. Aí você vai analisando, você vai vendo o que o pastor ali, ele chega com a mão na frente e outra atrás na igreja. Não tem nada. Em poucos meses ele já está comprando carro, ele está comprando terreno, está comprando casa, ou ele está construindo uma casa naquele terreno ali. Aí ele tem a cara de pau de chegar lá na frente no púlpito e diz assim, Érica e João, olha, hoje eu quero contar minha bênção. Deus me deu um carro. Deus me deu uma casa, ou Deus me deu um terreno. Não, não foi Deus, não. Foi aqueles coitadinhos sentados no banco lá. Ó. Foi os fiéis. Foi com o dinheiro dos fiéis.